Série de ministrações em palavra e em poder. Glória a Deus por isso, estamos falando sobre esse tema e hoje à noite nós vamos falar sobre um ponto específico. Nós vamos falar sobre poder para servir. Eu quero te dizer, começar dizendo para você que o nosso serviço é uma resposta daquilo que Deus fez por nós, daquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Nós servimos porque Ele nos serviu. Nós fazemos por Ele porque primeiro Ele fez por nós. Eu vou dizer de novo para você entender isso. Nós fazemos por Ele, porque Ele fez primeiro por nós. A Bíblia vai dizer para nós, irmãos, lá em Efésios capítulo 2, que Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A Bíblia vai falar para nós também, irmãos, em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 e 19, onde nós vamos ver que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Eu não sei como é que você reage ao escutar essa mensagem, ao escutar esse versículo, mas perceba que Deus estava em Jesus, reconciliando o mundo de volta com Ele. Essa foi uma ação proativa de Deus ao meu e ao seu respeito. Eu vou dizer de novo, Deus quis me reconciliar e reconciliar você de novo com Ele. Deus quis fazer isso por mim e por você. Por quê? Porque Ele nos ama. E o nosso serviço, e por que eu estou começando já falando desse jeito? Até pulei aqui alguns versículos do que eu já ia falar para você, mas o Espírito Santo está me trazendo essa inclinação. O nosso serviço, aquilo que fazemos, é uma resposta em amor ao que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. O nosso serviço, ele não é um serviço, ou nós não servimos às pessoas ou na igreja local porque estão precisando de nós, porque nós servimos porque nós somos uma resposta de Deus para as pessoas. Nós somos uma resposta, irmãos. Eu vou dizer de novo, nós somos uma resposta. Para as pessoas que estão lá fora, perdidas, nós somos uma resposta. O Senhor conta comigo e com você. Ele confiou a nós, irmãos, o ministério da reconciliação. Isso está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Deus confiou a nós o ministério da reconciliação. Deus confiou a mim e a você. Quando você se olhar no espelho e você pensar que você não tem nenhuma chamada em Deus, lembre-se disso. Eu fui chamado para reconciliar o perdido com Jesus. Porque Deus fez a parte dele reconciliando o mundo consigo, através de Jesus Cristo. Mas nós, que somos novas criaturas, nós que agora fomos lavados e redimidos no sangue do Cordeiro, nós estamos aptos para fazer a mesma coisa que Jesus Cristo fez. Nós não vamos morrer numa cruz como Ele morreu, mas nós vamos entregar a nossa vida da mesma maneira que Ele entregou a dele por nós. Amém? Nós vamos entregar a nossa vida em amor a Ele, fazendo por Ele, servindo a Ele em alegria pelo que Ele fez por nós. Amém? Eu quero que você abra comigo em Atos no capítulo 1, verso 18. Nós vamos começar de fato aqui agora a nossa ministração. Atos capítulo 1, versículo 8. Quero que você abra comigo lá e leia esse texto junto comigo. Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Olha aqui para mim, Jesus Cristo estava falando, esse aqui é praticamente a última mensagem de Jesus antes dele ir para o céu. Antes dele ser assunto ao céu. Então Jesus Cristo estava dando suas últimas instruções. Ele já havia morrido, ele já havia ressuscitado, ele já havia aparecido para mais de 500 pessoas. Ele já estava no finzinho do segundo tempo aqui no período dele aqui na terra com a gente. E ele deixou essas instruções. E vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então ele está dizendo que, falando para os discípulos, permaneçam juntos, permaneçam nesse lugar, porque descerá sobre vocês o Espírito Santo. Descerá sobre vocês aquele cujo qual vocês vão dar continuidade àquilo que eu estou fazendo. Jesus Cristo começou uma obra nessa terra, Ele desceu, Ele veio manifestar a vontade de Deus, Ele veio mostrar para as pessoas que Deus tinha uma vontade. Jesus Cristo veio mostrar para as pessoas que era interesse da parte de Deus reconciliar o mundo com Ele. Então, a partir desse momento, Ele fala para os seus discípulos: olha só, permaneçam aí em Jerusalém, porque vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E essa palavra poder, irmãos, é uma palavra grega chamada dinamis, com Y, não dunamis, como está escrito lá em Romanos capítulo 1, versículo 16. Mas essa palavra aqui, em grego, dinamis, ela quer dizer mais do que força ou habilidade. Ela indica um poder em ação.
Essa palavra dinamis, que desceu, o poder do Espírito Santo nos coloca em movimento. O poder que desceu sobre nós através da pessoa do Espírito Santo nos coloca em movimento, nos coloca nesse lugar onde nós saímos do nosso conforto e nós estamos agora prontos para fazer a vontade daquele que nos chamou. Amém? Nós podemos reconciliar as pessoas com Jesus, nós podemos ministrar a palavra da fé, nós podemos ministrar o evangelho da reconciliação por causa da ação do Espírito Santo, primeiro em nós. Quem aqui lembra que você já viajou de avião, você já deve ter percebido que toda vez que os comissários de bordo estão falando, eles vão dizer, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente sobre a sua cabeça. Primeiro você coloca em você e depois você coloca nos outros para que você possa ajudar. Não é assim? Quem já viajou de avião, não é assim que acontece? Então, primeiro, mais ou menos nesse sentido aqui que eu estou tentando explicar para você. Primeiro, nós somos reconciliados com Deus. Isso primeiro acontece conosco, acontece no nosso espírito, dentro do nosso coração. E a partir desse momento nós estamos aptos para poder ministrar o evangelho da reconciliação para as outras pessoas, demonstrando poder. Porque nós não somente, irmãos, ministramos a palavra, nós não somente ministramos uma história vazia. Não, nós ministramos um evangelho que tem poder e ele demanda, irmãos, demonstração de poder. Quando nós estamos ministrando a palavra, quando nós, por exemplo, o pessoal do centro de cura que está lá ensinando, ministrando, falando, eles não vão somente ensinar algo bonitinho que tem na Bíblia. Eles vão ensinar a palavra e demonstrarão poder. Porque desceu sobre nós o Espírito Santo. O Espírito Santo agora habita dentro de nós. Nós somos agora novas criaturas em Cristo Jesus. E agora que o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós, nós podemos fazer as mesmas obras que Jesus fez. E obras maiores ainda poderemos fazer. Amém? Você pode fazer, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Então existe poder para que você possa fazer tudo aquilo que o Senhor te comissionou para fazer. Você tem poder em Deus para fazer tudo aquilo que Deus te comissionou para fazer. Tudo o que você precisa fazer é descobrir, Senhor, para o que eu nasci? Por que eu estou aqui? Por que o Senhor me trouxe a esse mundo? Porque eu quero dizer para você, meu irmão, você não nasceu aqui à toa. Você não é fruto de um acaso, você não é fruto de um tropeço. Você não é fruto disso. Você nasceu com um propósito. Você nasceu com uma chamada. Deus escolheu você. Na corrida dos espermatozoides, Deus quis que você fosse o vencedor. Desculpa falar assim, mas eu quero que você entenda o quão profundo isso é. Deus escolheu você enquanto você ainda era uma substância sem forma. Deus te escolheu. Deus te comissionou. Ele não olha para você e pensa, nossa, eu não acho que essa pessoa seja capaz de fazer. Não, ele não olha assim. Porque primeiro, ele nos reconciliou de novo com ele. Ele colocou sobre nós o seu Espírito. Ele nos lavou, ele nos purificou, ele nos deixou limpos novamente. Para que a gente possa dizer para as pessoas, ei, eu estava sujo, eu estava morto nos meus delitos e pecados. Mas Jesus Cristo me deu vida. Mas Jesus me deu vida. Mas eu estou vivo porque Jesus me deu vida. Você pode crer nisso para você também. Porque a mensagem da cruz, a mensagem da salvação alcançou a minha vida e vai alcançar você também. E o que tudo isso tem a ver com serviço, irmãos? Por que eu estou falando sobre isso, sobre serviço? Porque o nosso serviço, ele não é um serviço qualquer. Ele é um serviço de alguém que nos comissionou para fazer algo. Eu vou dizer de novo. O nosso serviço é fruto de um comissionamento. Deus nos escolheu para fazer parte do seu time. Imagine que você está lá. Quem aqui já teve a oportunidade de jogar futebol ou participar das coisas da escola? Era horrível ser escolhido por último, né? Fala a verdade, não era horrível. No futebol eu sempre era escolhido por último, ia ficar no gol, era o que sobrava para mim. Grande desengonçado, tem que ficar no gol mesmo, né? Fazendo alguma coisa ali. Mas eu contribuí, estou feliz, estou contribuindo para o time do Interclasse. Era muito legal isso daí. Mas irmãos, você não foi escolhido porque você era ruim. Você foi escolhido porque você foi amado. Ou vou dizer de novo. Você foi escolhido porque você foi amado. Você foi escolhido porque você foi amado. Pastor Paulo, tu foi escolhido porque tu foi amado. Você consegue imaginar a profundidade disso? Deus nos escolheu porque Ele nos ama. Ele nos comissionou para fazer a mesma coisa que Ele fez. Ele nos comissionou para isso porque Ele simplesmente nos ama. E Ele ama o outro também que está lá fora, esperando por você. Olha que coisa linda.
Quando um amor encontra outra pessoa que está precisando ser amada, irmãos, algo maravilhoso acontece. O nome do Senhor é glorificado. A Bíblia vai dizer que quando o pecador se arrepende, tem o que no céu? É isso aí. Então pense assim, ó, eu fui chamado para fazer festa no céu. Para fazer festa no lugar onde eu vou. Porque é assim que Deus te chama, irmãos, é assim que Deus te enxerga. Deus não te enxerga como alguém incapaz. A gente é acostumado a olhar para as nossas limitações, nós somos acostumados a olhar para os nossos defeitos e pensar, rapaz, que loucura foi essa que Deus fez de me escolher? Eu vou dizer para você, eu achei que Deus tinha ficado, eu não vou dizer isso não, mas Deus tinha perder uns parafusinhos da cabeça dele ao me escolher. Mas quando eu olhei para o texto, irmãos, de 1 Coríntios, de 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19, quando Deus reconciliou o mundo através de Jesus, eu entendi, eu fui amado. Aí tem alguém lá fora, irmãos, precisando ouvir de você. Precisando ouvir através do seu serviço. Ei, você também foi amado. Você também foi muito amado. Existe perdão para os seus pecados. Tem gente, irmãos, que vai morrer sem saber que existe perdão para os pecados delas. Tem gente que vai morrer sem saber que Jesus os ama. Não vai ser assim com a gente, irmãos. Nós não seremos essas pessoas que vai negar às pessoas a oportunidade delas saberem que Deus as ama. Vai ser assim com você? Eu acho que não. Porque você foi amado. Você foi escolhido para fazer parte do melhor time do universo. O time de Deus. Um capitão que nunca perdeu. Um líder que nunca foi derrotado. Um líder que toda vez que coloca aos pés, todos se dobram. Oh, aleluia. Você foi muito amado. Eu estou fugindo, pastor, do que eu estou pregando. Eu estou fugindo porque é isso que você precisa ouvir, meu irmão. O seu serviço, você não foi escolhido para cumprir escala. Você não foi escolhido para fazer uma tarefa. Você foi comissionado por Deus para fazer parte de um time que vence. E Deus conta com você. Conta com o seu cabelo. Se você tem, se você não tem, Deus conta com você. Se você é alto ou se você é baixinho, Deus conta com você. Se você é gordinho assim, feito eu, ó, ou se você é magrinho que nem o pastor Paulo, Deus conta com você. Deus conta com você, meu irmão. Porque Deus não fez acepção de pessoa quando Ele olhou por você. Ele não fez acepção de pessoa. Ele não olhou para você e falou, vixe, o TDAH dessa pessoa é terrível demais, deixa para lá. Não. Deus olhou para você e te amou. Deus olhou para você e disse, nossa, eu fui com a sua cara. O nosso serviço, irmãos. Agora veja só, por que nós estamos falando disso aqui? Por que eu estou enfatizando tanto isso? Porque alguém que estava servindo ministrou essa mesma palavra para mim. Alguém que estava num púlpito como esse, que decidiu obedecer à voz de Deus e decidiu servir, alcançou a minha vida com uma mensagem como essa. Alguém que vai entrar por aquela porta sem saber se vai acordar amanhã. Quando passar pelos diáconos, o seu serviço, o amor que Deus derramou na sua vida, vai salvar a vida dele com um abraço. Eu já ouvi relatos, irmãos, de pessoas que tinham pensado em se suicidar, e aí teve um encontro com Jesus abraçando o diácono. Você acha isso pouco? Você acha que isso tem menos valor? Não, irmãos. A multiforme graça de Deus, a multiforme sabedoria de Deus faz com que as pessoas sejam alcançadas de todas as formas. Esses dias aqui eu estava ouvindo, teve gente que viu uma foto no Instagram da nossa igreja, quis saber, que lugar legal, como é que eu faço para chegar lá? Aí chegou aqui, encontrou Jesus, uma foto, irmãos. Você não faz ideia de onde a sua obediência pode te levar. Você não faz ideia de onde a tua obediência é capaz de te levar. Você não faz ideia o quanto o seu sim para o Senhor é poderoso. Você não faz ideia. Por causa de um homem, irmãos, que disse sim. Lá no Alabama, em 1980 e lá para trás. Ele tomou uma decisão sem falar português. De quem que eu estou falando? Estou falando do apóstolo Bud, o pastor presidente que fundou o Ministério Verbo da Vida. Ele, se você não conhece a história dele, ele é um americano, ele e sua esposa, um casal americano, vindos do Alabama, um caminhoneiro. Ele caminhoneiro, eles decidiram, irmãos, concluíram o rema e disseram sim ao Senhor. Disseram sim, eu vou, Senhor. Vá para o Brasil ministrar a minha palavra para o meu povo, liberte meu povo. Eles vieram
vieram lá do Alabama, falavam português? Não. Pastor Bud viveu o tempo que viveu aqui no Brasil, falando aquele português, irmão, bem assim, enganchado com português, com o americano. 40 anos, irmãos, do nosso ministério hoje aqui. Um sim alcançou a sua vida, de um americano lá no Alabama em 1980 e lá vai para trás. Você não faz ideia do quanto o seu sim é importante para o Senhor. Você não faz ideia. Por causa de um sim, um homem revolucionou a história do Novo Testamento. Eu estou falando do apóstolo Paulo. Um sim. Paulo era perseguidor dos cristãos. Paulo matava crente. Você consegue fazer amizade com uma pessoa dessa? Paulo matava crente. Aí está um dia Paulo andando, indo para Damasco. Uma luz pega nos olhos dele. Ele, meu Deus, quem é? Aí Jesus fala para ele assim, Paulo, eu sou Jesus a quem me persegues. Aí Paulo, irmãos, naquele momento, a Bíblia relata que naquele momento Paulo caiu, ficou cego. Depois que ele voltou a enxergar, a Bíblia fala que ele pregou o evangelho ousadamente. Ousadamente. O sim de Paulo, o arrependimento de Paulo, alcançou você hoje, mais de 2000 anos depois. Você consegue perceber o tamanho de um sim? Então, quando nós falamos sobre serviço, irmãos, nós estamos falando de dizer sim para o Senhor. Nós estamos falando de abrir portas para que o reino de Deus se manifeste nesse lugar. Para que o reino de Deus se manifeste onde você está. E aí vão haver pessoas que vão cruzar com você e vão ser transformadas por causa daquilo que Deus colocou no seu coração. Vão ser transformadas por causa do serviço que você está prestando ao Senhor. Quando a gente fala sobre serviço, é muito comum a gente pensar no serviço nas escalas da igreja. É muito comum a gente pensar que eu estou vindo para o culto para poder ministrar uma palavra, eu estou cumprindo uma escala, eu vou tocar na bateria, ou eu vou fazer alguma coisa. Mas comece a pensar que o seu serviço é uma porta de entrada para que outras pessoas conheçam o que Jesus fez na sua vida. É uma porta de entrada para que as pessoas possam saber que Jesus existe. A Bíblia vai dizer para nós, irmãos, em 1 Pedro, que nós temos que, se alguém perguntar para nós a razão da nossa fé, a gente tem que saber responder. Se alguém chegar para você hoje e perguntar qual a razão da sua fé, você vai saber responder? Eu espero que sim. Mas como é que você vai responder? Abrindo a sua porta, abrindo o seu coração, para que as pessoas possam ouvir da sua boca o que Deus fez por você. Irmãos, tem uma mensagem poderosa dentro da sua casa. Tem uma mensagem poderosa no seu coração. Tem uma mensagem poderosa na sua boca. Jesus Cristo está vivo e transforma. Ele transformou a minha vida. Existe uma mensagem poderosa, irmãos, no seu sim. Sim, Senhor, eis-me aqui. Deixa eu contar para você um testemunho pessoal, tá? Quando em 2021, o pastor Paulo e Sinara nos convidaram para participar da primeira conferência de ministros, aqui na região sul. Tá? Então nós viemos, a gente ficou bem feliz, eu e Elaine, no período da pandemia, a gente ficou bem feliz. Meu Deus, olha, vamos participar da conferência de ministros, uau, que legal. E aí, irmãos, uma bela manhã de sexta-feira, estávamos todos aqui juntos orando, sexta-feira à noite, perdão. Estávamos aqui orando e o bispo Guto, o apóstolo Guto, pegou o microfone e ele estava participando do momento da oração, fazendo um momento da oração antes da conferência. E eu me recordo que quando ele começou a orar, ele foi inclinado pelo Espírito a orar sobre sonhos. Irmãos, ele falando, irmãos, ore pelos seus sonhos. E ele soltou uma frase que para mim ela me marcou e me marca até hoje. Ele disse o seguinte, se você tem algum sonho, apresente ele ao Senhor e esteja pronto para abrir mão deles, abrir mão do seu sonho, para que a vontade de Deus prevaleça sobre a sua vida. E eu me recordo que eu estava aqui no meio assim orando, e eu disse, Senhor, eis-me aqui. Um breve contexto, naquele período, naquele ano, eu estava estudando para o concurso da Polícia Federal. Eu já havia feito uma prova, eu tinha feito a prova um mês antes do concurso da Polícia Federal, e o meu sonho era ser policial federal. Eu disse, eu vou prender bandido. Vou fazer, só que ganhando mais, na Polícia Federal. Era o meu sonho. Eu mudei o algoritmo do Instagram para só me trazer coisas de relatos policiais, coisa de policial, motivação e não sei o quê. E eu, meu Deus, é isso aí que eu quero para mim. E eu fiz uma oração, irmãos, mal sabia eu que Deus estava escutando mesmo que eu estava orando, Ele sabia, ele estava escutando. Mas, irmãos, eu estava aqui orando e eu apresentei ao Senhor.
Aí vira um ano, vira 2022, nós recebemos um convite para poder pastorear o On Fire, o nosso Ministério de Adolescentes hoje. Irmãos, eu não consigo descrever com palavras a alegria de ter dito sim ao Senhor. Eu não consigo descrever com palavras a alegria de ver adolescentes transformados pelo poder da palavra. Recentemente a gente estava aqui, recentemente não, teve um momento desses aqui com batismo, e uma das nossas adolescentes entrou aqui, irmãos, vibrando, porque havia sido liberta de depressão, vibrando, irmãos, pulando no batismo. Pulando, gritando, meu Deus, eu fui liberta, e entrando aqui, eu batizei ela, eu fiz a parte do batismo, e eu, meu Deus, olha o que eu tinha perdido se eu tivesse feito o concurso. Eu tinha perdido de ver algo grandioso da parte de Deus. Sim, irmãos, alcançou 40 adolescentes. Nós começamos com 8, já estamos ali no nosso grupo com 40. A média de adolescentes que nós temos por culto no On Fire vai chegar a 20 adolescentes. 20, 22, 25 adolescentes. É gente pra caramba. Eu amo o meu ministério, eu amo o que Deus colocou na minha mão. Por quê, irmãos? Eu disse sim a eles, a Ele. Porque Ele disse sim para mim. Ele me amou da mesma maneira que Ele ama aqueles adolescentes que estão lá em cima agora, recebendo a palavra. Jesus também morreu por eles. A mensagem da cruz, a mensagem da salvação merece ser pregada para eles. E glória a Deus que Deus contou comigo e achou meu coração. E eu lá quero mais ser polícia, eu quero amar Jesus até o fim da minha vida. Porque quando eu chegar naquele dia, irmãos, eu não vou apresentar para Deus a ficha criminal das pessoas lá. Eu vou apresentar para Ele as vidas que foram amadas. O céu sim, irmãos, vai fazer com que pessoas chegam diante de Deus e digam glória a Deus pela vida da Rayane, porque se ela não tivesse dito sim, eu não tinha ouvido a palavra. Se o pastor Paulo não tivesse dito sim, irmãos, talvez a gente não tivesse Verbo da Vida Porto Alegre, Zona Norte. Por causa do sim de um homem, por causa do sim dele ao seu serviço, você foi alcançado. Você está aqui recebendo uma palavra poderosa. Você está sendo alimentado. Você tem a oportunidade de receber ministrações sobre cura. Você tem uma escola rema aqui no Rio Grande do Sul. Irmãos, existe um poder grandioso no seu sim ao Senhor. Existe algo poderoso no seu serviço. Deus conta com você. Não importa o que você sonhou para a sua vida. Não importa. Seja canal de Deus onde você estiver. Jesus quer alcançar as pessoas através da sua vida aonde você estiver. Não importa, irmãos. Quem você era no seu passado não importa. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu fiz. Não importa, irmãos. Uma vez que o sangue de Jesus te purificou dos teus pecados, uma vez que você se arrependeu verdadeiramente, irmãos, eu quero te dizer, nem Deus se lembra do que você fez. Aí o diabo vai parar você? Não, meu irmão, não deixe não. Deixa eu vir para cá. Não deixe não. Você é poderoso demais. Tem poder demais dentro de você para você ficar sentado numa cadeira, como uma represa. Não, você não é uma represa. Você é um canal largo, grande, para passar o amor de Deus através de você. Tem famílias precisando ouvir o que Jesus fez na sua vida. Tem adolescentes que vão precisar ouvir como Deus é bom através de você. Seus parentes precisam saber que Jesus transforma. Aquele seu irmão, aquele seu parente, aquele seu primo que não quer saber de Jesus, não quer saber de uma vida com Deus, ele precisa ver no seu comportamento. Ele precisa ver nos seus olhos o quanto você ama Jesus. Os seus filhos precisam saber que existe um Deus na sua casa. Ah, irmãos, não há mais tempo, irmãos, da gente perder. Gastar a nossa vida com coisas que não vão trazer benefício para o reino de Deus. Jesus está às portas. Kézia ministrou isso aqui hoje de manhã, foi poderosíssimo. Se você tiver a oportunidade de escutar isso no Spotify, ouça. O Jesus está às portas, irmãos. E nós não podemos ser encontrados descansando. Como se nós estivéssemos cansados demais para fazer algo por alguém que deu tudo para nós. Jesus Cristo deu tudo por nós. Tudo.
Ele derramou até a última gota do seu sangue por amor a mim e a você. Você vale até a última gota do sangue de Jesus. A morte não pôde segurar o nosso Redentor. O inferno não pôde segurar o nosso Redentor. Ele ressuscitou e ele está vivo. Ele agora está assentado à destra de Deus e ele enviou o Espírito Santo para você. Para que você possa ser testemunha dele, servindo, amando as pessoas. Existe algo poderoso na sua vida, irmãos. Eu quero enfatizar isso para você. Existe algo poderoso no seu serviço. E não é somente no serviço na igreja. Tem pessoas precisando ouvir você. Tem famílias precisando não somente comer comida física, mas comer um alimento espiritual sólido e forte. O nosso Verbo Connect está aí para isso. Nós estamos fazendo isso, irmãos, a plenos pulmões, a todo vapor, para que as pessoas, para que o Rio Grande do Sul seja salvo. Eu não sabia, eu descobri que o Rio Grande do Sul é o maior estado do Brasil em relação a religiões de matrizes africanas. Irmãos, a gente precisa mudar essa realidade, irmãos. O Rio Grande do Sul é do Senhor. Os gaúchos não foram criados para a perdição, mas foram criados para a salvação. Foram criados para a salvação, irmãos. Para a salvação, para que o céu seja povoado e o inferno seja esvaziado. Deus conta com você, meu irmão. Deus conta com o seu sim. Deus conta com o seu interesse de meditar nas Escrituras. Deus conta com o seu interesse de você gastar o seu dinheiro comprando Bíblia, comprando livro, comprando material. Deus conta com isso. Por que Deus conta? Pastor Bruno, por quê? Porque Ele é aquele que te dá semente para você semear e pão para você comer. Não vai faltar na sua casa se você decidir investir num material que vai te deixar robustecido no Senhor. Não vai faltar na sua casa. Não vai faltar alimento na sua mesa. Os seus filhos não vão deixar de ir para a escola. Não vai faltar, irmãos. Porque nesses últimos dias o Senhor está nos chamando. Ei, igreja, acorda! Jesus Cristo está às portas. O nosso sim, irmãos, o nosso sim vai fazer diferença na vida de outras pessoas que estão lá fora. Tem adolescentes, irmãos, morrendo. E eu não me conformo deles não estarem aqui ouvindo a palavra, irmãos. A gente precisa fazer alguma coisa. Nós somos chamados para reconciliar as pessoas com Jesus. Jesus Cristo é real. A mensagem da cruz é verdadeira. Eu não sei se você sabe, meu irmão, mas quando a gente vai estudar as evidências não cristãs da existência de Jesus, me perdoe, eu me fui demais aqui. As evidências cristãs e não cristãs da existência de Jesus, quando nós estudamos, irmãos, os historiadores, eles relatam que os evangelhos são documentos atestados que comprovam a existência do nosso Senhor. Eu vou dizer isso de novo, porque talvez você não tenha entendido a dimensão do que eu acabei de lhe dizer. Na sua Bíblia, no seu celular, ou na Bíblia de papel que você está carregando, os evangelhos são a evidência da existência do nosso Salvador. Os relatos que estão em Atos são historicamente comprovados, irmãos. Você tem documentos, você tem formas de poder apresentar Jesus para as pessoas. Deus conta com você. Ah, pastor, eu fico pensando demais, eu fico questionando demais. Que bom, vá buscar as evidências. Existe um homem, irmãos, um homem chamado Lee Strobel. Eu gosto do livro desse homem, depois você procura lá um livro dele chamado Em Defesa de Cristo. Lee Strobel. Ele é casado, né? Teve uma filha. E aí, tem um filme dele também chamado Em Defesa de Cristo. Depois você procura e assiste, é muito bom. Mas Lee Strobel era um jornalista ateu. Um jornalista ateu. E aí, a esposa dele se converteu. Ele disse, rapaz, ele contando depois, né? A pior coisa para um ateu é a sua esposa se converter. Porque como é que fica essas duas coisas aqui? E ele decidiu, olha só, a cabeça do cara. Ele decidiu buscar as evidências para provar para a esposa dele que Jesus era uma farsa. Quem ele encontrou no fim da história? Vai, me responde aí. Quem ele encontrou? Ele encontrou Jesus, irmãos. Se você buscar, você vai encontrar.
Se você se dedicar, você vai encontrar, porque Jesus não está distante. Ele não está lá longe, pensando se vai te ouvir. Não, Ele é um Deus pessoal. Ele ouve a minha oração, mas também ouve a do pastor Paulo, mas também ouve a da Lu, mas também ouve a do pastor Eliezer, mas também ouve a do Lucas, mas também ouve a de todo mundo. Porque Ele é pessoal. E Ele deseja se relacionar com você pessoalmente. Tem um poder no seu sim, irmãos. Tem um poder quando você começar a se esmerar em conhecer Jesus e se esmerar em conhecer da palavra. Vão ter respostas que somente por causa do poder do Espírito Santo você poderia dizer. Pensa em Pedro, quando ele, depois do Pentecostes, depois que desceu o Espírito Santo. Eu estou estudando sobre apologética e um dos textos apologéticos mais impressionantes que os apologistas estudam é esse texto de Pedro falando para os judeus. Pedro está lá, irmãos, um pescador sem saber falar direito, analfabeto. Aí está lá, ele recebe o Espírito Santo, ele fica cheio do Espírito Santo e ele prega, irmãos, ele fala como um doutor. 3.000 pessoas foram convertidas. Imagine você que tem acesso na história da humanidade, essa geração nunca teve tanto acesso ao conhecimento. Imagine você, meu irmão. Com todo o conhecimento que você tem, você pode testemunhar Jesus com todo afinco, com todo o fulgor do seu coração. Porque Ele está perto e Ele quer se mostrar poderoso para as pessoas, mas primeiro Ele quer mostrar isso para você. Ele quer te conhecer. Na verdade, Ele quer que você conheça Ele. Oh, meu irmão, não há mais tempo para a gente perder. Buscando coisas, perdendo tempo com redes sociais, perdendo tempo com o YouTube ou com qualquer coisa desse tipo. É lícito? É claro que é. Mas se pergunte no fim de 1 hora ou 2 horas de vídeo no YouTube, o quanto de Deus entrou no seu coração. Ah, pastor, mas eu vi uma pregação. Me responda, ainda assim, o quanto de Deus entrou no seu coração? E aí eu fecho com isso aqui. Não terceirize. Não terceirize a comunhão com o Espírito Santo. Ele te encheu de poder para que você possa estar em movimento, servindo a Ele, amando a Ele, sendo um representante fidedigno do Senhor aqui na terra. Não terceirize a sua comunhão com o Espírito Santo ouvindo pregações no YouTube. Não está errado, mas não terceirize. Deus quer falar com você no seu secreto. Deus quer ouvir a sua voz para que você ouça também a voz dEle. A Bíblia vai dizer para nós que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Como é a voz de Jesus para você? Como é? Essa mensagem primeiro chega para mim, irmãos. Não é mais tempo para a gente perder, procurando as coisas lá fora. Não há mais tempo. Jesus está às portas. Ele está voltando. E Ele não quer te encontrar sentado num sofá, sentado numa cadeira como uma represa. Ele quer te encontrar em movimento, pregando, agindo, demonstrando poder, pregando e pondo as mãos sobre os enfermos, eles sendo curados, chegando restauração na casa das famílias, chegando restauração em casamento, pessoas sendo libertas de depressão, de ansiedade. Ei, tem poder de Deus para salvar as pessoas desse mal do século que as pessoas falam que a depressão e a ansiedade tem poder em Deus. Irmãos, a gente precisa ter esse entendimento. Existe muito mais poder em Deus para transformar do que no diabo para desfazer. Eu vou dizer de novo, você precisa entender isso. Existe muito mais poder em Deus para transformar uma situação no que no diabo tem para desfazer. E você, cheio do Espírito Santo, você não pode ficar com medo da ação de Satanás. Porque o maior habita dentro de você. Aquele que nunca perde é o seu treinador. Aquele que nunca conheceu a derrota é o seu treinador. É aquele que está perto de você e tem uma palavra poderosa para que você possa alcançar outras pessoas. Você foi escolhido para fazer parte do time de Deus. Deus foi com a sua cara. Deus escolheu você para fazer parte do time dele. Não se deixe enganar pelo que o diabo está dizendo ao seu respeito. O seu passado ficou no seu passado. Ele não vai fazer nada por você. Jesus Cristo sim tem poder para fazer algo por você. Se liberte, se desprenda das amarras que querem te prender no passado. Se desprende disso. Jesus é o seu Pai. Porque Deus é o seu Pai, perdão. Deus é o seu Pai. Deus é o seu Pai.
E Ele quer ter comunhão com você, Ele quer que você o conheça, Ele quer que você saiba quem Ele é, para que você também possa dizer para as pessoas: ei, eu conheci alguém muito especial, e eu nem sou casado, sabe? Para você fazer isso, irmãos, para que a alegria de conhecer Jesus possa alcançar outras pessoas. Você foi transformado com uma palavra poderosa, foi ou não foi? Você consegue descrever com palavras o como a sua vida foi transformada depois que você teve um encontro com Jesus? Quem aqui consegue dizer? Se eu entregasse o microfone para alguém aqui, você passaria horas falando o que Jesus fez por você. Jesus quer fazer isso também pelo seu vizinho. Jesus quer fazer isso também do seu colega de trabalho. Aquele ateu que você tem medo de falar com ele, se esmera nas escrituras. Deus quer alcançar a vida dele também. Existe inteligência da parte de Deus. A Bíblia diz que de Deus vem a verdadeira inteligência e sabedoria. Você tem acesso a isso. Por que você tem acesso a isso? Você foi resgatado do império das trevas e foi transportado para o reino do Filho do amor de Deus. Nesse lugar não há falta. A Bíblia diz que quem tem necessidade de sabedoria, peça a Deus que Ele dá e não passa em rosto. O que é que você está esperando para ser tudo aquilo que Deus te escolheu para ser? Se você está aqui, escutou essa mensagem alcançou o seu coração, e você gostaria de fazer Jesus Cristo o Senhor da sua vida, levanta a tua mão mais alto que você puder e não perde tempo. Jesus Cristo quer ser o teu Senhor. Se você está aqui e gostaria de fazer Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, levanta a tua mão e vem aqui o mais rápido possível. Eu quero orar com você.